Olá, a nossa reflexão de hoje está baseada em Filipenses capítulo 1, versículos 12 ao 18, que nos diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Nós vivemos um período de pandemia do coronavírus, que tem impactado aí o nosso cotidiano e causando uma mudança nas nossas posturas, nos nossos hábitos, e em todas as áreas da nossa vida. Se observarmos bem, no que diz respeito à saúde, há uma mudança no que diz respeito à prevenção. Todos nós agora estamos desenvolvendo uma vida de prevenção contra enfermidades e contra doenças também. No que diz respeito às finanças, nós consumimos agora aquilo que é essencial, os nossos gastos agora são equilibrados. Na economia também nós vemos novos hábitos, tanto no que diz respeito ao comércio quanto aos trabalhadores. O comércio hoje tem feito as suas vendas online e delivery. E os trabalhadores, muitos deles têm trabalhado no home office. E de forma que houve uma grande mudança. Nos relacionamentos sociais também temos visto mudanças. Hoje há um distanciamento, de forma que agora a gente pode só se comunicar através das mídias virtuais, aí, das redes sociais. O lazer também, impedido de sair de casa, agora nós utilizamos muito as mídias digitais, as lives, as mensagens que nós recebemos, os grupos que são formados, e assim poder ter um relacionamento. E na questão religiosa, o que nós temos visto é uma enxurrada de ensinamento. No entanto, o envolvimento ele é relativo. E a fidelidade também vem por conveniência. Nem sempre as pessoas estão atentas àquilo que está sendo oferecido a elas. Apesar desse grande impacto da pandemia em nossas vidas, ela também nos trouxe grandes oportunidades. Oportunidades em todas as áreas da nossa vida que nós não tínhamos consciência antes. E pensando na área espiritual, baseada no texto em que nós lemos de Filipenses capítulo 1, versículos de 1 a 12, escrito pelo apóstolo Paulo. Uma carta que é conhecida como carta da prisão, mas também é conhecida como carta da alegria. Paulo, ele reconhecia aqui que a prisão tinha dado grandes oportunidades para ele desenvolver o ministério, de forma a alcançar pessoas que ele antes nunca imaginava que pudesse alcançar. E assim como a prisão proporcionou a Paulo a oportunidade de impactar o mundo, também a pandemia do coronavírus nos dá oportunidade de impactarmos muitas e muitas vidas. Mas a pergunta que vem é: como nós podemos impactar as pessoas que estão ao nosso redor? Baseado no texto e vendo a questão espiritual, eu gostaria de considerar 3 pontos. E o primeiro deles é pela produção de testemunhos. O texto nos mostra que Paulo ele tinha consciência de que a sua prisão fazia parte da vontade de Deus. Ele não estava ali por acaso. E consciente disso, ele decidiu desenvolver o seu chamado ali de proclamação. Na prisão, ele tinha a oportunidade única de influenciar pessoas que, quando ele estava desenvolvendo o ministério fora, livre, ele não conseguia. E o texto nos diz que Paulo ele influenciou a guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana, ela tinha sua sede em Roma. Paulo passou 2 anos na prisão em Roma. E durante esses 2 anos, pôde influenciar pelotões que se revezavam, tanto no policiamento dele, quanto também ali na vinda dos lugares ermos do império. Outro grupo também que Paulo pôde influenciar através do seu testemunho é aqueles que trabalhavam na casa do imperador.
O palácio onde estava o imperador tinha os serviçais. E as pessoas que serviam ali também ouviram Paulo falar de Jesus, serem impactados por esse evangelho e se converterem a ele. No final da carta, no capítulo 4, versículo 22, quando Paulo faz a sua saudação de despedida, ele menciona aqueles irmãos que eram da casa de César, não os familiares de César, mas aqueles que trabalhavam para o imperador César e que tinham sido convertidos pelo evangelho. Então foi pelo testemunho que Paulo conseguiu levar o evangelho muito mais adiante do que aquilo que ele imaginava. Pelo isolamento social, nós também temos a oportunidade aí de alcançar pessoas que foram blindadas aí pelas artimanhas malignas de poder ter o contato com o evangelho. Nós podemos compartilhar, nós podemos testemunhar de Cristo a muitas pessoas. Pessoas que antes, nas escolas, nas empresas, por causa das tradições, das ideologias e dos sistemas, estavam sendo impedidas de ouvir o verdadeiro evangelho. Através do confinamento e pela forma como nós nos relacionamos, nós conseguimos atingir um número maior de pessoas distantes de nós, pelo nosso simples testemunho. Uma segunda questão: o isolamento nos ajuda aí, a impactar o mundo pela inspiração de seguidores. Apesar do apóstolo Paulo estar limitado pelas correntes que não o deixava livre para poder proclamar onde ele desejava, ele não desistiu, não se deu por vencido e continuou o seu trabalho de evangelização, de proclamação da palavra de Deus. Sua disposição de alcançar pessoas de outra forma fez com que motivassem o coração de cristãos espalhados por todos os lugares. Suscitou na vida delas ali justamente a disposição e a ousadia de proclamar. Essa proclamação agora acontecia no reduto onde eles estavam. Cada um na sua região estava impactando a vida dos outros porque foram inspiradas através do testemunho do apóstolo Paulo. Fez com que elas também se colocassem dispostas a assumir os riscos de poder proclamar em todo e qualquer lugar, sabendo que poderiam ter o mesmo destino que o apóstolo Paulo, uma vez que os cristãos estavam sendo perseguidos. Paulo, através do seu trabalho, através do testemunho daqueles que ele alcançou na prisão, inspirou muitas pessoas a desenvolverem o seu chamado, o seu evangelho, aonde quer que eles estivessem, de forma a influenciar pessoas com palavras sábias, palavras que vêm de Deus. Pelo isolamento social, nós temos a oportunidade de impactar a vida de pessoas que estão abaladas, que estão desesperançosas, por causa daquilo que tem passado na sua vida, aquilo que elas têm sofrido, tanto no que diz respeito à sua vida de saúde, sua vida de sustento, os seus sentimentos e até a questão espiritual. Basta uma palavra que possa inspirar a vida dessas pessoas de forma que elas possam descansar e continuar a acreditar que há uma solução melhor para a sua vida. Em terceiro lugar, o isolamento social nos ajuda a impactar o mundo pela divulgação do Evangelho. O apóstolo Paulo não se intimidou por causa da prisão, muito pelo contrário, ele mudou a sua estratégia de forma que aquilo que ele desejava que as pessoas ouvissem pudessem chegar até ela. Na prisão, Paulo teve a oportunidade de escrever as suas doutrinas, sua teologia e enviar para as igrejas. Também, ao enviar cartas a determinadas igrejas e irmãos, eles os incentivavam a compartilhar com outras pessoas. Dessa forma, a palavra ia chegar a um número maior de pessoas, o conhecimento ia chegar a mais pessoas, a verdade ia chegar a mais pessoas. O apóstolo Paulo tinha consciência de que, independente da motivação de outros pregadores que ali estavam, o evangelho, a verdade tinha que chegar a outras pessoas. Ele conhecia o verdadeiro evangelho, por isso ele escreveu às pessoas para que elas pudessem então compartilhar com aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que estavam mais próximos deles. Também pelo isolamento social, nós temos a oportunidade de nos reinventar no que diz respeito à proclamação desse evangelho.
de forma que ele possa alcançar pessoas que nós nem imaginávamos. E de fato isso tem acontecido. Quantas lives nós temos visto por aí, quantas reflexões diárias têm sido produzidas e lançadas nas mídias sociais, quantos grupos online têm se reunido e convidado outras pessoas para poder ouvir, para poder se alimentar, quantas pessoas têm compartilhado boas mensagens. De fato, o coronavírus ele trouxe sérias ameaças de saúde pública, mas também nos fez refletir sobre o valor da vida. É verdade que o isolamento social ele alterou a nossa rotina, mas também nos fez alinhar ao nosso propósito no mundo. É verdade que o confinamento social limitou muito o nosso relacionamento físico, mas também nos deu a oportunidade de conectar com muito mais pessoas pelas redes sociais. Sim, nós fomos impactados pelo efeito da pandemia, mas agora temos a oportunidade de impactar o mundo com a palavra de Deus. Tenhamos então a mesma visão que o apóstolo Paulo teve diante da situação em que ele estava vivendo. Não era fácil estar preso e sofrer as consequências dessa prisão, mas ele conseguiu enxergar um pouco mais longe quando ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Devemos pensar como o apóstolo Paulo, que ao invés de olhar para aquele momento tão doloroso que ele estava vivendo como um retrocesso, ele viu como grande oportunidade. Um impacto que teve na sua vida, mas que gerou grandes oportunidades em várias áreas. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria para que você possa tirar lições desse momento e que também possa ter atitudes em meio a tudo isso que tem acontecido para o seu próprio bem.